O inquérito policial que investiga a possível demolição da casa onde morou o escritor Aloísio Azevedo ainda não pedirá providências contra o proprietário do imóvel. O procedimento policial foi encaminhado ao Ministério Público apenas para que o promotor de justiça, Luiz Fernando Cabral Barreto Júnior, tome ciência das investigações. O Ministério Público deve devolver nos próximos dias o inquérito à Delegacia de Meio Ambiente de São Luís para que seja concluído. Presidido pelo delegado Eduardo Jansen, as investigações não foram concluídas porque até o momento não existe a prova técnica. Um laudo elaborado pelo Instituto de Criminalística que atesta a deteriorização do imóvel e sua eventual transformação para outro fim. Somente então é que o delegado pode pedir o indiciamento do dono do imóvel. No entanto, de acordo com a Superintendência de Patrimônio Histórico do Governo do Estado, o interior da casa está completamente destruído para funcionar como estacionamento. Segundo o MP, o proprietário do imóvel pode ser indiciado criminalmente por demolição do patrimônio público. Ontem, moradores da cidade fizeram um ato simbólico em frente ao prédio na Rua do Sol. Operação Lava Jato da Polícia Federal apreende dinheiro e bens em 6 estados. Nós vamos ao vivo com o repórter Vônis Mascarenhas, que tem mais detalhes sobre esse assunto. Vônis, bom dia. Como a Polícia Federal chegou a esse esquema? Bom dia, Cristiane. As investigações da Polícia Federal tiveram início em 2013, mas a polícia descobriu que ao longo de mais de 3 anos, a quadrilha já conseguiu movimentar a quantia expressiva de 10 bilhões de reais. Na operação desencadeada ontem, 24 suspeitos foram presos. Além disso, 25 carros foram apreendidos com mais valores acima de R$100 mil cada. Joias, obras de arte e 3 hotéis foram bloqueados. A polícia conseguiu encontrar no local também R$5 milhões em espécie. A Operação Lava Jato foi intitulada dessa forma em virtude de um dos grupos da quadrilha que atua no mercado negro de câmbio de valores usar lava-jatos, postos de combustíveis e lavanderias para mascarar a lavagem de dinheiro que ocorria ao longo de todo esse tempo. Na operação de ontem, 3 suspeitos de comandar a quadrilha doleiros foram presos. Um em Brasília e aqui em São Luís também. O homem identificado como o doleiro Alberto Youssef foi preso e é apontado como um dos cabeças da quadrilha. A quadrilha, que já movimentou mais de 10 bilhões de reais, atua fazendo a corrupção de agentes públicos, extração de valores, também fazendo com que o desvio de recursos públicos sejam feitos com empresas fantasmas, entre outros crimes. A operação ainda não se encerrou, portanto, o número de suspeitos pode aumentar. Nesta terça-feira, a polícia deve divulgar os resultados parciais da Operação Lava Jato. Cristiane. Obrigada, Vônis, pelas informações. Professores da Rede Estadual de Ensino participam de mobilização nacional. Na pauta da categoria, 10% do PIB para a educação, votação imediata do Plano Nacional de Educação e ainda o cumprimento da lei do piso. A Polícia Militar montou uma barreira com grades de ferro na Praça Pedro II para que os manifestantes não chegassem aos palácios Henrique de La Roque e dos Leões. Apesar disso, a manifestação foi pacífica. A greve de 3 dias tem como objetivo cobrar a aprovação do Plano Nacional de Educação. É preciso repensar a educação pública do Brasil, é preciso mais investimentos na educação, é preciso os 10% do PIB, não dá para continuar a educação no Brasil desse jeito, é preciso garantir mais aporte de recursos do governo federal, dos estados e municípios para garantir o acesso das crianças às salas de aula. É preciso universalizar o ensino médio no Maranhão, a garantia das creches, escolas em tempo integral. Essa é a luta do sindicato, é a luta pela valorização, pela carreira, pelo piso e pelo cumprimento de 1/3 da jornada, que foi uma vitória importante de 2008 na lei do piso. Além das questões salariais, os professores também denunciam que a infraestrutura de trabalho nas escolas é precária. Falta de material didático, alimentação adequada, prédios sem condições de funcionamento e até questões de segurança se tornaram obstáculos para manter os alunos nas salas de aula.
É triste, porque a gente não tem uma escola adequada para os alunos, a gente não tem materiais adequados, né? Eu venho de uma escola pública que está fechada há quase um ano por falta de reforma. A gente está no aluguel, na eminência de ser despejado, porque o município não está pagando. O Web Bandeira Tribunze. E os alunos sem aula? Por enquanto a gente está nesse aluguel, fazem mais ou menos 7 meses que está alugado e quem está alugando ainda não recebeu nem um mês. Os alunos não querem mais estudar, principalmente o pessoal que estuda à noite. À noite nós estamos ficando sem aluno por falta de segurança, porque os vândalos estão invadindo as nossas escolas, roubando tudo e nós não temos a mínima segurança. Uma das alegações da categoria é de que o governo estaria anunciando continuamente o aumento na arrecadação tributária. Mas, mesmo assim, está sempre adiando o pagamento da recomposição do piso salarial dos professores. Os poucos alunos que compareceram à manifestação apoiaram a iniciativa da categoria. Eu sou um aluno da Rede Federal e a Rede Federal, o pessoal pensa que, federal então é mil maravilhas. Mas o que nós vivenciamos no IFMA, Instituto Federal do Maranhão, é uma coisa completamente deturpada da imagem real. Lá nós não temos serviço de refeição, nós não temos quadra poliesportiva, nós temos que nos deslocar para outra localidade. Como pode dizer, acaba afetando a todo mundo de um jeito muito ruim. Os assuntos que marcaram a primeira sessão plenária da semana. O deputado Marcelo Tavares destaca uma pesquisa de uma ONG mexicana que aponta São Luís como a 15ª cidade mais violenta do mundo. E o deputado Roberto Costa destaca a atuação do deputado federal Gastão Vieira no Ministério do Turismo. O deputado Bira do Pindaré destacou a mobilização da Polícia Militar por conta do reajuste de 7%. O deputado também denunciou o despejo de famílias na comunidade de Engenho, região metropolitana de São Luís, sem ação judicial. Nós tivemos uma mobilização por parte dos policiais militares, porque estão extremamente insatisfeitos e com razão, por causa da discriminação sofrida em relação ao reajuste de salários, que para os servidores em geral foi 18%, para os militares foi apenas 7%. E então os policiais resolveram fazer uma mobilização. Fizeram uma assembleia, fizeram uma manifestação pública. E qual é a resposta do governo? Manda prender os líderes do movimento. Enquanto isso, lá no Engenho, terras do Engenho em São José de Ribamar, mais uma vez, a polícia é usada em final de semana para expulsar trabalhadores da sua área nas terras do Engenho. Eu estou mandando um ofício para o comandante da polícia para que ele se posicione sobre isso, porque nós tínhamos recebido uma promessa, um compromisso de que isso não ia acontecer mais. A deputada Valéria Macedo destacou a indicação de sua autoria, que solicita providências da SEMAR para construir subestação em Montes Altos. E vou novamente enviar o documento, a mesma proposição, as mesmas solicitações que fiz, com a justificativa, reafirmando a necessidade urgente da implantação de uma subestação de energia elétrica no município de Montes Altos. É uma grande necessidade, o município está à beira realmente de uma crise energética, tem causado vários prejuízos, e a SEMAR, com certeza, é a responsável que tem que tomar as devidas providências para minimizar esses problemas e resolver a médio e a longo prazo o fornecimento de energia elétrica ao município de Montes Altos. O deputado Roberto Costa falou a respeito da atuação do deputado federal Gastão Vieira à frente do Ministério do Turismo. Eu não poderia deixar de participar de um momento, acho que especial, hoje, que é a saída do ministro Gastão, mas saindo com a cabeça erguida e com o dever cumprido com o Brasil, mas, acima de tudo, com o Estado do Maranhão. Eu acho que o Maranhão, ele, dentro dos estados que mais recebeu investimento do Ministério do Turismo, o Maranhão está entre esses estados, mostrando
a prioridade do Gastão com o Maranhão. Fez um trabalho para o Brasil, mas não esqueceu as suas origens, não esqueceu o seu compromisso com o povo do Maranhão. O deputado Marcelo Tavares destacou uma pesquisa de uma ONG mexicana que aponta São Luís como a 15ª cidade mais violenta do mundo. Estava lá, na lista mostrada ontem pelo Fantástico. Infelizmente, São Luís, de acordo com a ONG mexicana, que apontou aquela cidade hondurenha como a mais violenta do mundo, São Luís é a 15ª cidade mais violenta do planeta Terra. Elisiane Gama destacou matéria na imprensa sobre a não efetividade de leis municipais e estaduais por conta da ausência da atuação de instituições de fiscalização. Então, eu queria cumprimentar o jornal que traz uma excelente explanação, faz um destaque dessas leis que, infelizmente, acabam sendo apenas mais uma lei por falta do cumprimento dessa prerrogativa, especialmente, no nosso caso aqui, do Poder Legislativo do Maranhão. Rubens Pereira Júnior falou sobre os investimentos do PAC 2 em obras de infraestrutura na capital, destacando o corredor de transporte de São Luís. Que é importante vitória para a nossa capital, da cidade de São Luís, da quantidade de investimentos contemplados no PAC 2, do PAC das cidades, no que diz respeito, especialmente com a Prefeitura de São Luís, ao novo corredor de transporte urbano de São Luís, que interligará as principais avenidas da capital, do trecho que vai de São Francisco até a Coab. Portanto, é uma forma de minorar esse que é um dos problemas mais graves da nossa capital, de trânsito e transporte, criando uma nova e efetiva alternativa, que vem, assim, não para competir, por exemplo, com um eventual outro projeto em andamento, pelo contrário, que vem para somar. Esta obra tem que se interligar à via expressa, independente se for o governo do Estado que iniciou a obra ou não. Veja no próximo bloco Relações de Consumo no Brasil. A gente conversa sobre o assunto com a promotora Lídia Cavalcante. Um instante só. chega o período das chuvas, também chega a ameaça da dengue. Por isso, é preciso tomar todos aqueles cuidados que conhecemos muito bem. É importante não deixar nada que possa acumular água exposto ao tempo. Encontre e elimine todos os lugares onde o mosquito da dengue pode se reproduzir. Porque quando você encontra os possíveis focos da dengue, a dengue não encontra você. Dengue é fácil combater, só não pode esquecer. Ministério da Saúde e Governo Federal. Sua família não vai esquecer o que você fez por ela. E você, o que fez com eles? A culpa não morre nunca. Respeite o limite de velocidade.
relações de consumo no Brasil. Mesmo com o Código de Defesa do Consumidor valendo desde 1990, a relação entre consumidor e mercado ainda é conflituosa no país. Para falar sobre esse assunto, a gente conversa com Lítia Cavalcante, promotora do consumidor. Bom dia, Bom Lítia. dia. Seja bem-vinda ao Portal da Obrigada, Assembleia. eu que agradeço. Bom, a gente tem aí, é claro, uma evolução desde 1990 e o Brasil é conhecido por ter, né, um Código de Defesa do Consumidor, um dos mais avançados do mundo, né? O que mudou aí nessa relação entre consumo e mercado? Eu assumi a promotoria em 2008 e a gente percebe que houve sim uma conscientização maior. Eu lembro que quando eu cheguei, a realidade aqui do Maranhão era uma realidade ainda muito carente, a gente não tinha órgãos de defesa efetivos, existia a nomenclatura, existia a previsão legal, mas não existia uma atuação efetiva, como é o caso hoje do PROCON, que é um orgulho nacional para o Maranhão. A gente vê o PROCON aí sendo destaque no Brasil, né, um órgão que o Dr. Kleber assumiu há 2 anos e revolucionou. A gente vê uma delegacia hoje que antes era tímida, hoje já é uma delegacia que existe, que funciona, onde o consumidor pode buscar a parte criminal do Código de Defesa do Consumidor na delegacia com o Dr. Gustavo. Então a gente tem hoje o Corpo de Bombeiros, que hoje tem uma atuação efetiva. Então, é com muita felicidade que a gente vê o tribunal tomando essa consciência, criando uma vara especializada tanto no crime quanto no cível para demandas de interesses difusos, né? Então, assim, a gente vê que o consumidor, pelo grito do consumidor, os órgãos foram obrigados a se estruturar para recepcionar a demanda da conscientização que foi feita através, inclusive, da própria mídia, né? A mídia, ela teve um papel muito preponderante em divulgar os direitos do consumidor. Então, hoje, se você assiste qualquer programa de TV ou rádio e mesmo jornal, você vê a palavra consumidor dita assim inúmeras vezes em menos de meia hora. Então, a relação consumerista, ela é vasta porque todos são consumidores, do momento do nascimento até a morte. Então, não tem aquela coisa de especializada na infância, especializada no idoso, né? Porque todo o idoso, a criança, todos são consumidores. Então, hoje, nós fomos compelidos a ter uma estrutura de absorção da demanda dessa população consciente que é hoje o consumidor brasileiro e o consumidor maranhense. Agora também essa questão do consumo e dessas relações entre mercado e consumo passa também por uma questão de educação, porque, por exemplo, a classe média e a classe média baixa, ela teve mais acesso aos bens de consumo, mas a gente não vê um trabalho educativo, ou seja, o consumidor brasileiro aprendendo a ter essa relação de consumo, aprendendo a comprar e a se manter nessa relação, né, como um protagonista dessa relação. Existe o seguinte, houve essa alavancada da classe C, né, D, C, para bens de consumo que antes não era acessível. Então, hoje, a preocupação nacional é o superendividamento. Tanto que o PROCON, na Semana do Consumidor, ele recebeu mais de 4 mil reclamações, 4 mil propostas de renegociações para as empresas que tinham esse guichê. Então, existe sim essa necessidade de educação de um consumo consciente, né? E isso está sendo feito porque é uma preocupação nacional. As pessoas que antes não tinham acesso a cartão de crédito, a conta bancária, hoje têm. Então, tem que ter esse trabalho de saber como utilizar essas facilidades que podem gerar muitas dificuldades se não souber ser administradas. Isso tem que começar na escola? Acredito que sim. Acredito que sim, porque o Brasil ele melhorou, a economia melhorou, né? Vamos rezar que isso permaneça, mas que existe uma necessidade de se combater, de se evitar o superendividamento, exatamente fazendo um trabalho de programação da economia doméstica é necessário para que o consumidor não se endivide, como é o caso que a gente viu aí, foi muita demanda que o PROCON atendeu, exatamente focado no superendividamento. Então, realmente é algo para se preocupar hoje com essa questão. Bom, a gente tem ainda grandes gargalos aí na prestação de serviços, né? Por exemplo, apenas no ano de 2013, o PROCON recebeu mais de 3,1 milhões de reclamações contra operadoras de serviços de telecomunicações. 3 milhões e 100. A Anatel, né? A Anatel. Exato. Né? E parte dessas reclamações chegam até o PROCON, porque é uma das... Está lá na lista, né, de reclamações do PROCON. Né? Essa relação
no que se refere à questão da telefonia. A telefonia é um dos grandes desafios, assim como é os planos de saúde da promotoria. Na verdade, nós do Ministério Público, eu pelo menos particularmente, sou muito apaixonada pelo que eu faço. Então, assim, eu tenho essa necessidade de realmente me envolver, porque quando você se envolve, a autoridade que está ali, sendo paga pelo contribuinte, se envolve com as questões que fazem com que esse contribuinte gere sofrimento, gere danos, gere lesão, você tem que estar envolvido para poder saber onde está sendo lesado para proteger. No caso da telefonia móvel, é um problema grave aqui no Estado e no Brasil inteiro, e nós sabemos disso. Não só a telefonia, mas a internet, mas também a questão da TV, esses combos, né, essa variação de combos. Então, a Anatel realmente recebeu 13 milhões e 100. Aqui nós tivemos, ano passado, um acordo com a Oi, por interrupção, que gerou 8 milhões e 400 mil de dano moral, que foi feito através do TAC pago para cada consumidor, tanto pós quanto pré-pago, e entramos também com uma ação contra a TIM. No caso específico da TIM, é uma ação que está tramitando e nós vamos até o fim com ela, porque as interrupções eram absurdas, era coisas assim, realmente que o consumidor não conseguia fazer o mínimo de uma telefonia, que era se comunicar. Então, nós entramos, conseguimos a antecipação de tutela na vara de interesses difusos com o doutor Manuel, mas assim, infelizmente foi reformado pelo tribunal, mas a ação continua tramitando, vai para a perícia e nós aguardamos uma sentença favorável ao consumidor. Agora, o consumidor, ele tem que ter uma consciência também de que não pode só esperar, que é o comodismo, isso daí não pode ocorrer. Não, eu vou esperar que o Ministério Público ou o PROCON resolva. Não. Se aquela empresa está ali listada como uma empresa de péssima qualidade, que não respeita o consumidor, que não presta um bom atendimento, porque o atendimento do PROCON é uma coisa, essas nomenclaturas do PROCON tem que ser bem interpretadas, porque o que tem que você observar é a quantidade de resolução que a empresa gerou. Ela pode ter tido 1 milhão de atendimentos, que às vezes é questão de dúvida e tal. Mas vamos ver se ela resolveu 9 mil e pouco, no universo de 10 mil. Então, ela é uma empresa que é razoável. Agora, aquela empresa que ela não está nem aí para o consumidor também tem que fazer a parte dele. Como? Cessar com essa relação. Porque se ela não respeita o escopo que é principal dela, que é o consumidor, então você quer o que com essa empresa? Você também tem que romper essa relação. Então, não comprar produtos e serviços em empresas muito demandadas e não usufruir dessa prestação de serviço que é precária nessas empresas onde o PROCON já divulgou a listagem para que o consumidor se alerte sobre isso. E é importante, promotora, que o consumidor tenha conhecimento desse código, né? Porque muitas vezes a gente não lê o código, a gente não lê as leis e não interpreta essas leis para se subsidiar, né, de informação a respeito, é verdade. Da questão. Mas hoje o Código de Defesa do Consumidor ele é muito acessível, é muito fácil você pegar tanto na internet quanto em todos os estabelecimentos tem. É obrigatório, todos os estabelecimentos de comércio têm. Então, e também a própria mídia, ela faz esse trabalho de esclarecimento sempre com o consumidor. Por isso, nós autoridades, pessoas que fazem parte do sistema de defesa, hoje a Defensoria Pública também já está incorporando o sistema de defesa. Nós temos uma reunião já na quinta-feira sobre essa parceria. Quer dizer, hoje nós do sistema, aqui no Maranhão, somos realmente, é muito tranquila a relação. Entre as instituições. Né? Entre as instituições, a Defensoria, o Judiciário, a Defensoria, o Ministério Público, o Judiciário, PROCON, Polícia e os outros órgãos, que no caso o Corpo de Bombeiro, Vigilância Sanitária, que são órgãos mais técnicos. Bom, esse é um assunto que a gente já havia conversado antes da entrevista, né? A respeito da questão da gasolina. Exato. Por exemplo, Imperatriz, a senhora me atualizou, R$ 3,09 o litro da gasolina, né? Onde é que nós vamos chegar com a questão da gasolina no momento em que o Brasil aí abre as portas, né, para a compra de veículos, né? E a gente vê aí no trânsito toda essa confusão, né? Porque as pessoas estão tendo acesso ao veículo, né? Como é que está essa questão? A promotoria do consumidor passa a não mais investigar essa relação? Essa história é todo ano, né? Então, foi investigado pela promotoria da Ordem Tributária, que gerou uma ação penal, né, contra o sindicato.
Só que acontece que esse ano, me parece que foi uma coisa quase que uma agressão às autoridades, porque o que você vê, o que é a cartelização do mercado, é a combinação de preço. Então, não é possível, mesmo que seja um produto só, que é a gasolina, é um produto só, o mesmo produto em todos os postos, mudando bandeira, né, de distribuidor, mas o que ocorre? Não é possível que esse posto bem aqui, que vamos supor que esteja no Itaquibacanga ou no Anil, ele tenha mesmo gasto, exatamente a mesma despesa que tem um outro posto que está no João Paulo, ou que está na Holandesa, ou que está no Renascença. Então, quando houve ano passado, essa primeira denúncia que foi em janeiro, exatamente, mais ou menos no começo do ano, que é essa época agora, eu fiz questão de pessoalmente ir e olhei que o que variava não tinha uma combinação de preço ano passado. O que tinha era assim, uma avenida com preço igual, na outra avenida já mudava, em outro local. Mas dessa vez foi assim um tapa na gente. O que a gente percebe é que todo posto ontem eu mandei fazer um levantamento em loco, né? E todos dos 15 postos a variação era de 1 centavo, R$ 2,98, R$ 2,99, então isso está gritante como se houvesse uma combinação de preço. E isso realmente me irritou. Eu fiquei muito chateada porque parece que existe assim, é como se houvesse... Eu sei que o sindicato vai ficar indignado, mas a gente está num Estado de Direito. Então, isso daí a gente vai tomar as providências. Eu já entrei em contato com a ANP e estou hoje enviando uma representação ao CAD para investigar a revenda, entendeu? Para investigar e punir, porque o que está aí muito exposto é uma combinação. Não acredito que o posto A, ele tenha a mesma despesa porque há uma proximidade de preço, porque é o mesmo mix de produto. Mas não é possível que a tua folha de pagamento, a tua quantidade de frentista, tua energia, quer dizer, não é possível que todos batam exatamente aquele posto que só tem 2 bombas, com aquele posto que tem 4 bombas, com aquele posto que tem 6, todos estejam gastando com a mesma despesa para chegar no mesmo preço. Então, não é possível isso. Não é possível. Então, assim, realmente eu fiquei muito chateada com isso e ontem a gente fez esse levantamento e hoje a gente já está encaminhando para o CAD e o sindicato que se resolva com o CAD. Promotor, uma outra reclamação do consumidor é que ao comprar gasolina no cartão de crédito, em geral esse preço ele é alterado para mais, né? Isso diz respeito ao Código de Defesa do Consumidor? Existe o seguinte, era esse o receio. O que tinha, o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, ele tem o Ministério Público, os PROCONs, Defensoria e o Ministério da Justiça, que é a Secretaria Nacional do Consumidor. O que acontece? Houve uma discussão e foi até voto vencido, porque eu achava que quem pagava à vista tinha de ter um desconto, já que ele estava pagando antes de usufruir o bem, né? E quem pagava no cartão estava antecipando o usufruto para pagar um mês depois e tinha toda aquela coisa do ônus do cartão. Enfim, fui voto vencido. Por que fui voto vencido? E hoje compreendo, até me rendo. Porque a gente ficou com receio de que o fato de você poder dar esse desconto a quem pagasse à vista acabaria gerando, na verdade, um aumento em quem pagasse a prazo e não desconto para quem pagasse à vista. Então ficou o seguinte, acordado que as promotorias iriam observar que todos os postos eles teriam de cobrar o mesmo valor, tanto no crédito quanto à vista, no débito. Certo. Só que isso é divergente. Existem decisões de tribunais que dizem que não, e existem decisões... Aqui nós entendemos, e o PROCON tem multado, que nós entendemos que o preço tem que ser igual tanto à vista quanto a prazo, porque foi uma decisão do próprio Sistema Nacional, entendeu? Agora, as decisões dos tribunais são divergentes, então, mas aqui o PROCON tem entendido que é o mesmo preço e tem multado esses postos. Bom, vamos falar um pouquinho sobre o programa Consumidor Vencedor. O que é esse programa? Saindo de uma coisa tão ruim que é esse problema da gasolina, né, que a gente fica até irritado, mas e vindo para uma coisa boa. O programa Consumidor Vencedor, ele é um programa que ele foi formulado pelo Ministério Público do Rio de Janeiro e eu, assim, pedi até pelo amor de Deus, dizendo que a gente precisa desse programa e eu queria que nós fôssemos um dos primeiros do país para aderir a esse programa. E hoje a Procuradoria já está, o nosso programa já está no site do MP do Rio de Janeiro e hoje a gente está lançando no nosso site. Ele é um programa onde você pode saber, o consumidor pode acessar e ver todas as ações civis públicas, não só porque tem ações que têm repercussão nacional. Então, assim, o consumidor pode acessar e ver onde ele tem direito
a receber, inclusive, a indenização pelo dano moral coletivo. E onde as ações têm esse tipo de escopo, que é uma indenização, como é o caso da TIM, que nós bloqueamos 25 milhões, mas houve o desbloqueio pelo tribunal, etc., vai haver um saquinho de dinheiro do lado para o consumidor saber que ele pode se habilitar na ação e receber esse dano moral coletivo. Então, é um site onde o consumidor pode ver não só, a gente começou com poucas ações ainda, a gente já queria só dar o start, né? Mas assim, você pode ver tanto as nacionais quanto a do seu estado, as ações civis públicas. Então, é um programa que dá um acesso muito grande ao consumidor para acompanhar o que o Ministério Público está fazendo e qual é o grau, o trâmite desse processo e se já está na época dele poder se habilitar. Promotora, a gente quer agradecer a sua presença aqui no Portal da Eu que Assembleia. agradeço. Desejar sorte nesse trabalho que é muito árduo. Obrigada, né? é verdade, É muito emocionante. Brasil, né? É muito emocionante. E prazeroso também, né? Às vezes. Às vezes. Quando há um consumidor, um êxito, né? Exato. Êxito. Quando a gente consegue uma vitória, a gente vibra muito. Mas é assim, a vida é esse vai e vem, né? Esse aparelho de UTI que está todo tempo indo e voltando, subindo e descendo. Quando fica assim é porque morreu, né? Então a vida é isso, são essas emoções que nos movem. Muito obrigada pela sua participação no Portal. Obrigada. Bom, o Portal da Assembleia vai ficando por aqui. Daqui a pouquinho, às 9h30 da manhã, tem transmissão ao vivo da sessão plenária aqui pela TV Assembleia, canal 51.2, TV aberta digital e também pela TVN, canal 17. Mas você também pode acompanhar a sessão plenária pelo site da Assembleia Legislativa na internet, participando também aí das mídias sociais, do Twitter e do Facebook, na página da Assembleia Legislativa. Porque a gente entende que cidadania é uma questão de informação. Um ótimo dia para você e até amanhã.